Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho de análise exploratória na linguagem R, ok? Bom, aqui dentro do seu RStudio, o que a gente vai fazer agora? Primeiro de tudo, vamos achar nossa base, né? Vamos importar nosso dataset, né? Aqui eu estou usando é, uma base para a gente aprender aqui. Então, aqui eu estou usando uma base que contém alguns SKUs, né? Ou part numbers. Os dias, meses, daquele referente aos dias, o ano referente àquele dia, o tipo, marca, faturamento e lucro. Então a gente pode perceber aqui que relaciona a venda, né? Então foi vendida uma camisa nessa marca, com esse faturamento, houve esse lucro nesse dia, mês e ano. Esse é o part number, o SKU daquela camisa, tá? Então aqui numa base de dados, tá? Pra gente dar uma analisada, pra gente brincar um pouquinho, aprender alguns comandos através dela, beleza? Vamos lá então. Bom, primeiro a gente precisa importar os dados, tá? Uma coisa legal do RStudio é que a gente consegue portar não só codando, né, escrevendo o código, mas aqui também a gente consegue fazer pelos cliques, né? Então se a gente vir aqui, ó, em Import Dataset, tá? A gente consegue vir aqui e importar, no caso, minha dataset ali, minha base de dados é Excel. Então a gente vai exportar aqui, vai importar, né, via Excel, tá? Aqui eu vou procurar a minha base de dados, tá? Aqui a minha base de dados está aqui, ó. Base de dados venda, ok? Ele já puxou aqui para mim, tá? Então já trouxe aqui para mim é, todas as minhas, todo o meu dataset, né? Minha base de dados aqui, beleza? Ah, Aí a gente tem que dar uma olhadinha aqui, ó. O SKU tá vindo como caractere, o dia tá vindo como double, mês double, ano double. Double seria números, tá, pessoal? O tipo tá vindo como caractere, tá certinho, ó. Marca caractere, double faturamento e lucro double. Só o dia aqui teria que vir como data, tá, pessoal? Então a gente vem aqui, ó, e muda, tá vendo? Para data, tá? Então a gente tem o caractere numérico e aqui coloca a data, beleza? Ó, aqui você vê que aqui embaixo ele já dá o código que a gente precisa usar para trazer essa base de dados e fazer todas as alterações que eu fiz aqui no caso para data, tá? Então ele já vai codando aqui para mim, vamos dizer assim, né? Vai colocando o código aqui para mim do que eu fiz aqui dessa importação, tá? Bacana aí que o RStudio faz aqui. Não só faz, né, a importação via clique, mas também mostra aqui como que a gente escreve, tá? E aqui se eu clicar em import, ele vai importar. Mas aqui, ó, o que que eu vou fazer para a gente aprender, ó? Eu vou dar um Ctrl C, vou cancelar, tá? E vou vir aqui e vou colar. Olha só. Então a primeira coisa que ele fez aqui, ó, foi trazer a library, né, do Read. No caso é XL, aqui é XLS, no caso que é referente a Excel, né? E aí a gente pegou, ele pegou ó, a base de vendas, ele deu o nome por conta do meu arquivo, já tinha chamado da base de vendas, tá? Então vou deixar esse nome mesmo, mas atribuiu então a Read Excel, né? E aí ele pegou aonde nosso arquivo está, tá? E aqui ele fez o que eu fiz lá com a data, né? Ele trocou, tá? O que estava lá como número, né? É, para a data, ok? E aqui ele colocou um viewer base, tá? Então, ó, eu vou rodar aqui pra gente, só pra gente ver. Vamos rodar aqui, ó, nosso código. Aqui a gente vai conseguir olhar a nossa base, ó. Ele trouxe aqui a nossa base, então, tá? Ele abriu, repare que ele abre uma abinha em cima já com a nossa base, toda a nossa base aqui, tá? Então ele já trouxe aqui, tá? E repare que aqui do lado direito, ele já ficou a base aqui, ó, com as quantidades de linhas e as quantidades de variáveis. As variáveis são as colunas aqui, tá, pessoal? E aqui a gente consegue enxergar também algumas posições referente às nossas variáveis. Então a gente tem a variável em caractere, numérica e etc. Tá vendo aqui? Ele coloca aqui pra gente, tá? Legal.
Começamos o código aqui já importando a nossa base, beleza. Agora, o que a gente precisa fazer é começar toda a parte da análise exploratória. Vamos começar a dar uma olhada na nossa base, como que ela tá, beleza? Então, vamos começar aqui, dar uma olhada no tipo de estrutura dela. Então, vamos olhar o tipo de estrutura da base, tá? Vamos fazer aqui o STR, tá? O que que é esse STR? Esse STR, ele vai mostrar pra gente a mesma coisa aqui do lado, praticamente, tá? Ó, tudo que mostra pra cá, ele vem pra cá, tá? Ele mostra no console como que tá a relação, quais são as nossas, os tipos de variáveis que nós temos, né? Caractere, numérica e etc, tá? Basicamente a mesma informação que a gente tem aqui do lado, tá, pessoal? Então é só mais uma dica aí. Geralmente o pessoal faz via código, tá? É interessante também fazer, tá? Vamos fazer a parte colocar mais o comando aqui de cabeçalho, tá? Então, cabeçalho, a gente tem o read. O read, o que que ele vai fazer? Ele vai trazer o começo da base pra gente ali embaixo no console, tá? Então, perceba ali que ele trouxe o começo da base pra gente dar uma olhada como que tá. Perceba aqui que ele também coloca a, qual é o tipo de caractere de variável, tá? Então, no caso, é caractere aqui, tá vendo? Aqui em cima ele também coloca, tá? Aqui a cabeçalho, né? E aqui começa a nossa base. Ele traz só o comecinho da base para a gente entender como que está funcionando a base. Se a gente ainda não tiver visto a base antes, tá? É interessante, tá? Um extra aqui pra gente, é, também dá pra gente ver ao contrário. A gente viu a parte inicial, dá pra gente ver também a parte de baixo da tabela, né? Então, a gente consegue ver através do tail, né? Aqui, da mesma coisa. Ele trouxe de baixo para cima agora, tá? Ele só inverteu a ordem aqui pra gente, se que a gente quiser dar uma olhada nessa parte, tá? Vamos ver um pouquinho de estatísticas agora referente à base, né? Como que a gente faz isso, ó? Então, as estatísticas dessa base, né? A gente vai usar o summary. O summary, ele traz todas algumas as estatísticas principais aí para nossa base, tá? Ele trouxe aqui no console, ó, vamos dar uma olhada, ó. Olha aqui, ó. Então, ele trouxe a quantidade de SK de cada variável, né? Ele faz isso. Então, ó, de SKUs, ó. Quantas SKUs tem, a classe, o modo. Aqui em questões de dia, qual é o dia mínimo, máximo. Então, de todos, ele traz algumas referências. Vamos ver aqui, ó, de faturamento, que é interessante. Ó, o faturamento mínimo foi de 4,8. Então, o mínimo de faturamento que teve nessa base foi 4,8. Né? E o máximo 372, né? Então, o máximo de faturamento aí 372,10, tá? Outras coisas legais aqui, ó. Primeiro quartil, o segundo quartil que é a mediana, né? A gente tem a média, a gente tem aqui o terceiro quartil, tá? Então, as principais aqui medidas estatísticas para a gente dar uma olhada aqui, básicas, tá bom? Isso é bacana a gente dar uma olhada, tá? Então a gente percebe que é uma base até que ampla, né? Vai até 372 de faturamento, tá? Isso é bacana para a gente dar uma olhada. Bom, pessoal, vamos colocar aqui uma situação que a gente quer tirar os anos 2014, tá? Por algum motivo, tá? Então, a gente colocou aqui o plano de negócio, a gente quer só ver 2013, vamos usar um exemplo, tá? Então, para a gente aprender aqui como faz esse filtro, vamos tirar 2014 e deixar só 2013 na nossa base, para a gente entender um pouquinho aí da base só em 2013, beleza? Então, vamos fazer o filtro de dados, tá? Aí, como que a gente faz isso? A gente faz através de uma biblioteca, tá? Tem uma biblioteca, essa aqui, beleza? Então, primeiro, quem não tem instalado essa biblioteca, precisa instalar, tá? Primeiro. Então, como que a gente instala bibliotecas? Ó, vem aqui em Packages, aqui em Install, e a gente digita aqui
qual que é a nossa biblioteca que a gente quer. No caso, é a Dplyr. Tá aqui, ó. Tá vendo? Então, eu clico nela e instalo, tá? Aí ela consegue funcionar perfeitamente, ok? Beleza. Então, eu já tenho instalado aqui, não vou fazer o procedimento, tá? Ah, então, beleza. Eu vou criar um filtro que ele vai se chamar vendas, tá? Eu estou colocando um nome mais genérico aqui, tá? Então, filter, certo? Que é um filtro. O que que eu quero filtrar? Qual que é a base, primeiro de tudo, qual que é a base que eu quero filtrar? Então, a base de vendas, que é lá em cima a nossa base final, né? E o que que eu quero filtrar? Qual a variável, qual a coluna que eu quero filtrar? A variável que é aqui, ó, a gente consegue ver, ó, ano, tá vendo aqui, ó? Ano. Então, a variável ano, eu quero que ela seja igual a 2013, tá? Beleza? É isso, pessoal. Então, aqui, ó, eu vou dar um run aqui, ó, e veja aqui, ó, que a base vendas ela já filtrou aqui. Então, a gente já tem, a gente tinha uma base de 730, a gente passou para 373, tá? Vamos dar uma olhada aqui nessa base de vendas, tá? Clicando duas vezes em vendas aqui, a gente abre ela, tá? E perceba que o ano aqui, ó, só tem 2013, tá? Não tem mais nenhum outro ano nessa base, porque a gente filtrou, certo? Filtramos aqui, beleza? Pessoal, vamos fazer mais um filtro aqui para a gente testar aqui se a gente quer tirar mais alguma coisa aqui, tudo que seja boné, por exemplo, tá? Um outro tipo de filtro. Então, vamos colocar aqui vendas. Eu vou reatribuir, né, essa variável com outro filtro, tá? Aqui a gente coloca vendas, que é a nossa base de dados, que é essa primeira aqui, né? A gente já trocou a variável, né? Então, vendas. Aí aqui a gente vai fazer o boné. Desculpa, é por tipo, né? Então, qual que é a coluna que eu quero? A coluna tipo. O que que eu quero? Eu quero excluir tudo que seja igual a boné, certo? Olha lá. Então, a gente excluiu o que estava igual a boné, ok? Então, a gente perceber aqui na nossa data que a gente está trabalhando, não tem mais boné, tá? Não tem mais nenhum boné. A gente tinha bens aqui no começo. Se a gente pegar a base original, ó o boné aqui, ó, tá vendo? Só que agora a gente já tem uma outra base, que é a vendas, que a gente já está trabalhando nela. Então, ó como ela está ficando. Tirei o boné, tirei tudo que era de 2024, só deixei 2023, tá? Então a gente fez alguns filtros aí na nossa base. Beleza? Pessoal, então agora a gente vai dar uma olhadinha, começar a explorar um pouco mais a nossa parte de frequência, nossa parte estatística, tá? Agora a gente vamos dar uma olhadinha na nossa frequência aqui dos nossos dados, tá? Como que a gente faz isso? Vamos lá. Primeiro, vamos dar uma olhada nas nossas variáveis, tá? Então aqui, se eu colocar names e a nossa dataset aqui, no caso a nossa agora é vendas, ele aparece aqui no console pra gente, tá? Os SKUs, dia, mês, ano, tipo, marca, faturamento e lucro, ali embaixo, beleza? Fácil visualização, eu deixo ali já pra gente começar a ver, beleza? A gente consegue dar uma olhada aqui para a verificação das frequências, tá? Tá, vamos dar uma olhada nas frequências. Ah, Aí vamos dar uma olhada no que, tá? A frequência de marcas, que seria interessante a gente dar uma olhada como está a questão dessa marca, o tipo, né? São duas coisas bem interessantes. Vamos dar uma olhada, tá? Pessoal, vamos falar um pouquinho das frequências, tá? Então, as frequências aqui. Para a gente falar sobre as frequências, vamos dar uma olhada aqui na nossa base. Então, a gente tem alguns SKUs
algumas variáveis que seriam interessantes aqui nas nossas colunas de colocar, dar uma olhada na frequência. Então, por exemplo, a marca, seria legal quanto essa marca está vendendo, o tipo, seria legal, interessante, deixa eu dar uma olhada. Então depende aí muito da sua base, tá? Da sua base de dados, tá? Então, aqui nesse caso, eu vou fazer a vendas por marca, tá? Para a gente dar uma olhada como que está a venda nessa marca, beleza? Então aqui eu vou criar uma variável, vendas marca, tá? Que ela vai ser atribuída aqui um data frame, tá? Opa, desculpa. Data frame, certo? E aqui a gente vai usar a função table, tá? Que ela funciona como, né? Ela vai trazer para mim ela vai sumarizar ali da frequência do que foi vendido, no caso, as minhas marcas, tá? Aqui eu tenho que falar qual é a base de dados vendas, e aqui eu vou colocar qual é a minha variável, tá? Aqui eu vou colocar a função summary, que vai sumarizar para mim, summary, que vai sumarizar a vendas marca, que a gente acabou de criar, para ficar mais fácil. E aqui eu vou apertar um view, vendas marca, para a gente dar uma olhada, né? Para a gente ver, ok? Ó, vou rodar isso aqui. Olha lá, o que ele trouxe para mim. Então aqui, ó, veja que aqui o summary, ele trouxe para mim algumas coisas relacionadas às três marcas, né? Tá? Então a gente vê aqui o máximo, o mínimo, sobre as máximas, é a média. E aqui a gente vê aqui, ó, foi criado um data frame referente às marcas. Então a hashtag ela vendeu 136 vezes. Osclen 118 e a reserva 74 vezes. Então quem está vendendo mais é a hashtag, tá? Dá para a gente fazer por tipo também, é a mesma coisa. Então vamos lá, vendas tipo, tá? Vamos atribuir a mesma coisa, um data frame para ela, um table, vendas, e aqui esse aqui é a nossa base, e aqui eu venho aqui por tipo. Vou fazer um summary também só para a gente ver. Vendas tipo. Eu vou colocar um view aqui para ele abrir para mim, igual fez no outro, tá? Ó, então vou rodar isso aqui tudo. Ó. Então, veja que ele abriu aqui para mim do lado, aí não rodou alguma coisa. Ah, eu escrevi errado aqui alguma coisa. Aqui, ó. Certo? Então agora foi. Então, veja que ele abriu aqui para mim o vendas tipo. E o tipo, né? Veio aqui. Ele frequenciou, ele colocou, sumarizou para mim tudo que tava, quantas vezes a bota foi vendida, a camiseta, a camisa, camiseta, casaco, chinelo, tá? E aqui algumas coisas aqui. O mínimo de bota 27, o máximo foi meias com 68, tá? Então a gente tem algumas informações no summary aqui também, tá? Por aqui eu posso fazer, ó, o filtro aqui para a gente classificar. Então o que mais foi vendido aqui, ó, foi camisa, tá? 68 vezes a camisa foi vendida, seguido por casaco e camiseta, tá? E agora eu vou fazer aqui os 5 mais vendidos, tá? Então agora a gente vai colocar aqui os 5 mais vendidos aqui para a gente entender melhor quais são esses caras aí que foram mais vendidos, tá? Ah, então, a gente pode, imagine que você tem uma base de dados gigante, né? Tem uma base de dados onde você não tem só, igual aqui a gente tinha 8, 7, né? 7 coisas, né? Então, imagine que você tem uma gigante, você quer ver só os 5 mais vendidos, ou os 10 mais vendidos, né? A gente consegue fazer isso daí com uma forma um pouquinho mais fácil. Ó,
através dessa função. Você pega a sua vendas, por exemplo, a marca ou o tipo. No caso, eu vou pegar o tipo, que é o tipo tem mais tipos, né? E aqui eu vou colocar menos, que eu quero fazer de forma decrescente, né? Se eu colocar freque, não é frequency, tá? Ó, ele já traz aqui pra gente. Vou colocar essa frequência e aqui eu vou colocar qual que é o meu top? Top 10, top 5, top alguma coisa, né? E aqui eu quero 5, tá? Então, aqui, ó, o meu vendas tipo, range, tá? Tipo, a frequência, opa, eu tenho um a mais aqui, pronto. Aqui. Então ele trouxe pra mim aqui, ó. Aí ele ordenou, da mesma forma que a gente ordenou aqui, ó. Tá vendo? Ele ordenou aqui pra mim e ele trouxe os 5 maiores aqui pra mim, tá? Então é uma forma de ordenar, tá? Beleza, pessoal? Vamos lá para mais alguma coisinha aqui relacionada a isso aqui. Vamos começar a fazer umas comparações por grupo, tá? Por grupos. Como assim? Vamos lá. Vamos dar uma olhada em preço. Tipo preço. Eu vou atribuir meu vendas, tá? Então eu vou pegar a base a segunda base que a gente tinha feito só alguns filtros. Vou atribuir a uma variável, tipo preço, tá? Aqui a gente vai usar o pipe, tá? E vamos atribuir um grupo. Vou fazer um grupo, tá? E aí eu quero ver o tipo, grupo tipo, tá? E aqui fazer pipe de novo. E aqui eu quero que ele summarize em relação aqui. Eu quero fazer um preço médio, tá? Uma comparação de preço médio. Vou colocar essa variável, vai ser a média. O que que eu quero fazer a média? Média de faturamento, tá? E eu quero que exiba também a quantidade em relação àquela média, certo? Então isso aqui ele vai calcular a estatística, né, do quanto foi a média de faturamento daquele grupo, né? E aqui eu vou ter que colocar um group, tá? Tem que colocar isso aqui, senão o seu código vai ficar fora, né? E aqui vamos dar um head já do tipo preço, certo? Beleza? É isso aqui. Opa, aqui é group. Esqueci do. Escrevi em português. Beleza? Então aqui tá. E aqui o que ele fez? Ele pegou para mim, então, tudo que era da variável tipo, né? E fez um preço médio. Então, o preço médio das botas foi de R$ 58 entre as três marcas, tá? E eu foi vendido 38. A camisa, o preço médio R$ 122 com 68. Camiseta, 95. Casaco, 118. Então, o que a gente vai mais ver aqui mais caro é a camiseta, né? No preço médio entre as marcas, tá? Vamos fazer uma outra comparação aqui, ó. Comparação. Vou fazer uma comparação por marca, tá? Então, o tipo, mesma coisa, tá? Vou atribuir no tipo preço. Agora, a gente vai fazer por marca, né? Então, a gente vai pegar a venda, mesma coisa, colocar o pipe.
grupo, então fazer um grupo por tipo e marca, certo? Opa. E aqui é um summarize. Então vou pegar o preço médio, faturamento, quantidade. Eu quero colocar também. Mesma coisa do outro, não mudamos nada. Tá, pessoal, aqui eu só tirei o one group, tá? Nesse caso aqui ele estava dando erro por causa do one group, porque eu estou colocando aqui mais de uma variável, tá? Então a gente está fazendo por tipo e por marca, tá? Então aqui, ó, se a gente rodar, ele vai dar isso aqui pra gente. Então, ó, a bota, duas marcas aqui estavam vendendo bota, tá? Ó, uma com preço médio de 59,4 e outra de 56,9. A de 59 vendeu 21 vezes e a de 56, 17. Aqui faz os comparativos também com camisa, ó, tem camiseta, etc, tá? Então aqui a gente consegue fazer essas comparações também. Legal? Aqui, ó, se a gente fazer view, ó, a gente roda de novo aqui, ó. Olha aqui. Então a gente trouxe aqui em cima pra gente ver todos, tá? Então aqui, ó, consigo ver bota, camisa, casaco, chinelo, tá? Sempre quando você quiser que apareça isso aqui pra você, é o view. E o head aqui, ele aparece só o começo, o topo, né? Beleza? Bom, vamos partir um pouquinho agora para gráfico, tá? A gente tem um histograma aqui, que é legal a gente dar uma olhada no histograma. Vamos lá, aqui no histograma a gente vai usar o ggplot2, tá? Como biblioteca. Library ggplot2, tá? Então lembre-se, se você não tem que vir aqui e instalar, beleza? E aqui a gente vai fazer o ggplot, tá? O ggplot aqui vai ser do meu vendas, tá? Aqui eu vou falar para ele que o meu x, vou colocar aqui como vai ser o lucro, tá? Quero ver o lucro. Aqui eu vou falar o meu gráfico agora, qual que vai ser o meu gráfico. Então a gente vai fazer o GOM histogram. E aqui as nossas as cores, né, do gráfico, né? Então aqui vou colocar aqui white e a cor da barra. Vou colocar preto aqui, beleza? Ou aqui, ó, vamos trocar para um azul aqui. Ó, tá vendo que ele pinta aqui, ó, já, corzinha para vocês. Então, ó. E aqui o facet grid seria a faceta, né? O outro eixo, né? Eu quero a marca. Então a marca, o lucro por marca, vamos dizer assim, tá? Beleza? Vamos rodar isso aqui. E olha aqui como ficou. Então ele trouxe aqui do nosso lado, vou dar um zoom aqui, o nosso lucro, tá? Então esse gráfico vai representar aqui em quantidades, sumarizadas em quantidades, as menores quantidades tiveram maior lucro. As outras quantidades tiveram menor lucro, tá? Então, um exemplo, tá, pessoal? Vocês podem trocar aqui e ir brincando aqui com as funcionalidades, tá? Podemos fazer outro aqui. Vamos fazer continuar fazendo um histogram aqui, outro histograma, né? Ó, pra gente não ficar tipo, digitando tudo de novo, você pode simplesmente copiar e colar para fazer outro gráfico aqui, ó, pra gente brincar.
Só dar uma ajeitada aqui, tá? Então aqui, ó, vamos pegar o preço médio. Só que aqui vamos pegar essa outra base aqui, ó, que a gente tinha com o preço médio junto, para a gente ver o preço médio por marca, por exemplo, né? Então aqui, ó, a gente troca aqui, ó, esse vendas com tipo preço, certo? E aqui o meu X é o preço médio. Preço médio. Aqui a gente continua a mesma coisa, tá? E aqui eu quero também a marca, tá? Continua nessa aqui. Ó, ele trouxe aqui do lado pra gente, tá? Então aqui, ó, a gente consegue ver que o preço médio aqui está concentrado aqui no começo aqui ah, das mais baratas, né? Vamos fazer um pouquinho de box plot, tá? Vou fazer um box plot aqui simples só pra gente dar uma olhada. Vamos fazer um ah, ggplot. Vamos usar o ggplot, que é a vendas. Vamos pegar a base de dados de vendas. E aqui, ó, ele vai ser, o meu x vai ser a marca, o meu y vai ser o faturamento. Então, o nome do meu gráfico é o boxplot, né? E aqui é o fio. Vai ser o tipo. Beleza? Aqui esqueci uma vírgula. E olha aqui. Ele trouxe um boxplot pra gente, tá? Então aqui, ó, eu tenho, olha que interessante, né? A gente consegue ver, por exemplo, a bota com a marca hashtag, ela teve um grande faturamento, ó, principalmente após o segundo quartil, tá? Então, primeiro quartil, mediana, segundo quartil, né? E terceiro quartil, tá? Então, entre segundo e terceiro aqui, teve um grande faturamento. A gente vê aqui a bota para a hashtag foi muito expressivo. Agora, para outra marca, Osklen, nem a reserva nem vendeu bota, né? Mas agora a reserva, camisa, ela teve um faturamento alto aqui com camisas, né? Desculpa, casaco, casaco, casaco aqui. Casaco também é Osklen, mas não tão alto quanto o faturamento da marca reserva, tá vendo aqui em cima, tá? Então a gente consegue ver aqui no box plot algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, a sandália, olha aqui a hashtag, nesse roxinho aqui. A sandália aqui na hashtag teve venda, teve um bom faturamento, né? A gente consegue ver um bom faturamento, tá? Pessoal, acredito que é isso. Isso foi uma parte básica aí, bem básica da linguagem R para uma análise de dados, para uma exploração ali de dados de alguma base de dados, tá bom? Espero que tenha gostado. E muito obrigado aí por ter assistido, tá bom? Grande abraço. Valeu.